Que a graça, a paz, a comunhão de Deus e a do Divino Espírito Santo sejam com todos. No Falando de Jesus e do Espírito Santo, hoje Deus tem uma palavra ao nosso coração. Fique ligadinho até o final desse vídeo e receba a palavra de exortação que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Também, queridos, quero indicar o canal Vivendo Depois da Morte com nosso irmão Luiz Carlos Aquino. Fique ligadinho no canal, se inscreva, curta, compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus. Dá aquele like já no início do vídeo, queridos, para ajudar os canais que estou divulgando aqui. Glórias a Deus. E também o canal da Rayane Couto. Vão lá, curta, compartilhe, comenta, interaja para a glória de Deus. E também o canal da tia Marli. Vão lá, queridos, curta, compartilhe, comente, interaja. Deixe os seus filhinhos aprender a história da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E vamos ao momento da palavra de Deus. Eu pedi ao Espírito Santo, que o Espírito Santo me desse uma mensagem, mas olha só. Eu tirei nessa palavra aqui e tocou bem fundo no meu coração. Bem profundo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, amados. Vamos lá. Exortação à santidade, vários preceitos. Achei interessante isso aqui. Vamos meditando na palavra de Deus comigo. Que diz assim, no 12:12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha aqui, ó. Deus está exortando a você levantar as suas mãos em oração e os joelhos que foram desconjuntados, que não conseguem mais dobrar-se para orar. Esta palavra veio como uma flecha ao meu coração também, queridos. Porque quantas vezes estamos desanimados, quantas vezes estamos tristes, quantas vezes não conseguimos orar, só gememos diante da presença do Senhor, mas o Espírito Santo, através desta mensagem, está nos animando e nos impulsionando a buscar ao Senhor. Ao 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos dar bom exemplo, vamos endireitar os nossos caminhos, fazer veredas justas, o Senhor mandando para nós sermos luz para aquelas pessoas que observam as nossas atitudes e que eles possam também ser sarados. Através de nós, eles receberão a cura, vendo que também nós fomos sarados pelo Senhor. Olha o 14: segui a paz com todos. E olha, meu Deus, veio bem direto no meu coração isso aqui, olha. Porque é difícil, às vezes, você ter paz com todos, né, amado? O ser humano, muitas vezes, é complicado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sim, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos, aqui fala, quando nós estamos amargurados, a amargura brota dentro do nosso coração, nós só falamos, às vezes, reclamamos e entristecemos o Espírito Santo e entristecemos as pessoas que ficam olhando para nós esperando uma palavra de ânimo sobre a nossa vida, da nossa boca.
Olha aqui, fala ainda a palavra, como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Não vamos vender a nossa salvação por causa de migalhas que o inimigo muitas vezes oferece para nós. Vamos escolher a boa parte. A boa parte é a graça de Deus, a salvação da nossa alma. 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Viu? Ele se arrependeu, com lágrimas buscou, mas ele não achou misericórdia. Por quê? Porque ele não se humilhou da maneira que tinha que se humilhar. Vendeu a primogenitura dele. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, ao qual o que ouviram pediram que lesse, não falassem mais. Quando eu comecei a ler isso aqui, estremeceu meu coração de lembrar como é poderosa a voz de Deus. Quando o povo de Israel ouvia sonidos de trombeta e o monte estremecendo, eles ficaram apavorados e pediram que Deus não falasse com eles mais, mas que falassem pela vida de Moisés. Daí olha aqui, ó, no 20, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. Ninguém podia passar daquela risca que foi feita, porque senão ia morrer, nenhum animal. O 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O próprio Moisés ficou tremendo, porque olha o que Deus fez. Naquele dia foi tremendo, fez um monte estremecer, as trombetas tocar. Imagine só a cena, como que foi. Ó, 22, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Olha que lindo. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. Olha que Deus falando, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sim, o Senhor aperfeiçoou o justo nas suas fraquezas. Ali fala de uma igreja que está lá na glória, que vai se reunir um dia, que está aqui na terra também. Mas aqui na igreja, aqui na terra, nós temos que ser aperfeiçoados para sermos salvos. No 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala menor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque não se escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós seremos se nos desviarmos daquele que é dos céus. Olha, querido, tem que levar. Deus está dando oportunidade para nós de buscar a salvação, de buscar esse Deus tão maravilhoso. Como falei, que o Espírito Santo me disse que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas o seu amor Ele divide. Ele está pronto a te perdoar. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos colocar nossa boca no pó, vamos reconhecer que somos apenas um risquinho diante desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Eu estava
escutando a pregação do irmão Aquino hoje, ficava imaginando, né, como que era Jesus, como que era estar do lado dele, como era maravilhoso ouvir a pregação de Jesus. Nossa, aqueles que ouviram, meu Deus, que privilégio que tiveram. E também estava lendo na palavra de Deus hoje, nesta manhã, a palavra de Deus falando que o cego Bartimeu, esse cego aí, ele não tinha os olhos, porque os olhos dele foi arrancado quando era criança. Tem que estudar melhor, mas eu ouvi. Imagine só um cego que não tem os olhos, o Senhor fazer nascer os olhos ali e o cego enxergar. Como era poderoso o nosso Jesus, como é poderoso o nosso Jesus. E Ele faz milagre nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, você tem uma enfermidade incurável, creia que o Senhor Jesus, Ele pode ouvir o teu clamor, Ele pode te curar. Não vai atrás de pessoas, de seres humanos, querido, mas põe a tua boca no pó e diga: Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, então me cure. E aprenda a conhecê-lo. Ele está vivo, Ele tem poder nos céus e na terra. Ele falou assim para mim um dia, falou me dando uma visão gloriosa, uma luz cobrindo o seu rosto. Ele falava, e ele estava com as mãos postas assim, e no meio das mãos o rosto dele, e aquela luz que não dava para enxergar, e ele falava assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Primeira vez que eu ouvi alguém falar essa palavra foi o próprio Senhor. Ele disse assim: eu estou no controle de tudo. Até esse momento aí eu não tinha ouvido ninguém falar essa palavra. Eu estou no controle de tudo. Aí eu vi o Senhor falar e parece que essa palavra foi bradada, veio de todas as partes, dizendo que o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Somente Ele para nos ajudar, somente Ele para nos levantar. Ele disse aqui: levantai as mãos e os joelhos trementes. Vamos adorar o nosso Deus, vamos servir o Senhor com alegria, vamos deixar que a salvação nos dê alegria. Não vamos deixar o inimigo colocar raiz de amargura dentro do nosso coração, mas vamos glorificar o nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, pelo dom da vida, pela salvação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém? E você que ouviu esta mensagem e sentiu teu coração estremecer e sentiu o desejo de fazer uma aliança com o Senhor, igual está falando aqui na palavra do Senhor. Sim, o Senhor fala que Ele é o sangue da nova aliança. E Ele, a igreja, a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. O teu nome vai ficar escrito nos céus, no livro da vida. E o Senhor vai te aperfeiçoar, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Então, levanta a tua mão e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, do livro da vida, e sela com o teu sangue, com o sangue da nova aliança, Pai. Ramando e Candarabachaya. Me fortaleça, Senhor. Me ajuda a caminhar, meu Deus. Fortalece-me, Senhor. Levanta, coloca as minhas mãos levantadas para te adorar e dobro os meus joelhos para te adorar, Senhor. Tu mereces toda a honra, Pai, toda a glória, Senhor. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que mensagem maravilhosa, que o Espírito Santo possa completar no teu coração
aquilo que eu não consegui expressar em palavras. O Espírito Santo possa te levantar, te fortalecer, te animar neste momento e curar todas as tuas enfermidades e mostrar que Jesus Cristo ainda vive e tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.